Saudações alunos, continuando nosso conteúdo de diagnóstico e planejamento da pecuária, vamos falar agora do planejamento na pecuária. Vamos ver as bases do planejamento produtivo da propriedade rural e o caminho do bom planejamento. O desafio do planejamento nas ações de assistência técnica e extensão rural. Por onde começar? Como que a gente começa o planejamento? A gente começa pelo diagnóstico, que foi o tema da nossa aula anterior. Um diagnóstico bem feito é muito fácil de fazer o planejamento, certo? O difícil, vamos dizer assim, o maior desafio é o diagnóstico. Depois, com o diagnóstico em mãos, aí a partir dos conhecimentos técnicos, é a hora que você vai ter que ter bastante conhecimento técnico sobre a área para poder realizar o planejamento. E o que é o planejamento? Planejamento é o caminho para atingir objetivos e metas propostos a partir de um diagnóstico. O planejamento, ele vai classificar de acordo com objetivos e metas, em função do prazo a ser executado. Ao se planejar as ações de uma atividade pecuária, você vai planejar ações a curto, médio e longo prazo. Mas como fazer essa classificação? A curto prazo, essas ações são aquelas que envolvam baixo custo ou até mesmo sem custo, que envolvam somente serviço, que possam ser realizadas em pouco tempo, preferencialmente que tragam resultados mais rápidos. Isso é importante quando você, como técnico, consegue desenvolver ações na propriedade que o resultado é visto a curto prazo, porque isso ele traz mais credibilidade, O produtor passa a acreditar mais no seu trabalho. O que acontece? Muitas outras atividades elas demoram muito tempo, muito tempo para mostrar, aparecer os resultados das ações. Exemplo, ajuste da dieta das vacas leiteiras. O exemplo, se for trabalhar com assistência técnica com produtor de leite, no momento você identifica que lá no seu diagnóstico você identificou que a dieta está desbalanceada, mal planejada, você pode fazer de imediato, uma das primeiras ações, fazer um ajuste nessa dieta, porque quando esse ajuste é bem feito, quase sempre vai melhorar, diminuir o custo dessa dieta, melhora os índices produtivos, e isso em pouco tempo já vai trazer resultados para o produtor. A anotação de receitas e despesas é algo que pode ser feito a curto prazo e sem custos. Anotações da produção também pode ser feito a curto prazo. A médio prazo são aquelas ações que necessitam de mais tempo, melhor planejamento, que necessitam de um ano ou mais para ser elaborado um ciclo de produção, por exemplo, reforma de cercas, que isso envolve custos, envolve investimentos, mão de obra, aumento na quantidade de alimentos conservados, aumento na conservação dos alimentos, fazer mais silagem, fazer mais feno, isso aí demora um tempo, porque isso depende do ciclo produtivo das culturas. Reforma de instalações, por exemplo, isso você vai planejar de acordo com a necessidade. E a longo prazo, o planejamento a longo prazo corresponde aos sonhos do produtor, ou seja, é aonde ele deseja alcançar, onde ele quer chegar. Importante que a classificação em curto, médio e longo prazo deve seguir as ordens de prioridade, e possibilidade de gerar resultados. Então, o que é prioridade, o que eu posso fazer primeiro? É a partir daí que você vai fazer essa classificação em curto, médio e longo prazo. E como deve ser feito o planejamento? Nesse planejamento é importante que ele seja feito de acordo com a realidade da propriedade. Você tem que considerar a capacidade de trabalho do produtor, a capacidade dele de fazer investimentos, porque não adianta você fazer um planejamento que o produtor não consiga cumpri-lo, porque isso vai ser inviável, vai ser desnecessário um planejamento que ser feito sem capacidade de ser realizado. Esse planejamento ele deve ser feito com uma forte interação entre o técnico e o produtor.
No momento que se conclui a parte de diagnóstico, o que vai fazer? O técnico vai sentar junto com o produtor, vai ver aqueles pontos do diagnóstico, a partir dali, dos problemas identificados, das falhas identificadas, dos números identificados, o técnico vai sugerir ao produtor, né? A função do técnico é sugerir, não decidir pelo produtor, certo? Vão nessa interação discutindo ponto por ponto, vendo o que pode ser melhorado, o que é necessário para ser melhorado, porque aí, onde o técnico vai indicando os pontos, vai dizendo onde pode se chegar e o que pode ser feito. Aí o produtor vai dizendo se ele tem ou não condições para aquilo. Então a palavra final ela sempre é do produtor. No planejamento, existem algumas coisas que não pode faltar. Por exemplo, previsão de gastos e receitas. Isso é importante demais, porque em alguns momentos você pode fazer o planejamento só pensando na parte técnica, né? Mas você tem que ter uma noção do que o que aquilo vai gastar, né? Qual a necessidade de investimento daquele planejamento. Quais os fatores de produção são necessários nesse planejamento? Quando você vai fazer o planejamento de produção animal, você tem que pensar todos os fatores de produção, né? Quais as terras, qual a área de terra que eu vou precisar, quais os implementos, eu vou precisar fazer instalações, reformar instalações, mão de obra, né? Com a mão de obra que eu vou precisar. Então, todos esses fatores de produção, eles precisam ser planejados. Previsão de desembolsos em função do tempo, porque não é só você planejar os gastos, o que vai gastar, você tem que planejar quando vai gastar, né? Para ver se naquele período que vai ser necessário executar aquele gasto, o produtor vai ter condições, vai ter reserva, né? Vai ter dinheiro em caixa para poder fazer esse gasto. Análise de mercado, né? Se analisar como que está o mercado antes de planejar. A gente não pode planejar só tecnicamente, a gente tem que ver como está lá fora, tanto para a questão de compra, né, de insumos, quanto para a venda, né, do que vai ser produzido. Essa análise do mercado sempre é indispensável. Previsão de riscos, isso deve vir no planejamento. Por exemplo, a ocorrência de uma seca. Isso é um risco que pode ser previsto. A gente sabe que a seca ela pode acontecer em qualquer ano, então é importante estar preparado para se caso essa seca ocorra. Uma das formas de preparar, por exemplo, é você ter maior estoque de forragem, né? É uma forma de estar preparado para uma seca. O planejamento de uma propriedade é um projeto complexo, com muitas páginas e planilhas que demanda muito trabalho para ser elaborado. Isso é certo ou é errado? Isso é uma afirmativa errada. Engana-se quem pensa que para fazer o planejamento, você precisa ter um documento muito grande a ser elaborado, com muito texto, com muitas informações, com muita planilha. Isso não é necessário, né? E não é a verdade. A gente tem que lembrar que hoje a gente está na época das praticidades, da comodidade. Então, você ter um texto complexo, com muitas informações, com muitos detalhes, pode ser sem utilidade, porque o próprio produtor não vai conseguir acompanhar aquele texto, todas aquelas informações, né, do projeto, do planejamento, né? O importante para você ter um bom planejamento não é aquele escrito em muitas páginas, mas sim aquele que é baseado em um bom diagnóstico, né, e elaborado de acordo com a capacidade do produtor. Esse é um bom planejamento, né? Agora, o planejamento precisa ser registrado, escrito, né? Eu falei que não é necessário ser muitas páginas, com muito detalhe, né? Mas ele precisa sim ser escrito, porque ele tem que ser registrado, porque ali está algo que você vai tocar, né? Que é a base dos trabalhos do dia a dia na propriedade. Então, se você elaborar, por exemplo, um quadro da forma que está sendo apresentado esse aqui, com objetivo, o que eu quero fazer, né? O que eu vou fazer, qual a meta, com essa meta, o que eu vou atingir, né? Eu vou atingir um aumento de produção de 20% no valor atual, né? Vou atingir um peso ao abate de cordeiros com 18 quilos na idade X. Então, quantificar isso, né? Porque o objetivo é o que você quer fazer, a meta é uma quantificação desse objetivo.
quais as ações que eu preciso desenvolver, o que eu preciso fazer para atingir essa minha meta, quais os recursos necessários, o que eu vou gastar, né? O que eu vou gastar, o que eu vou precisar de mão de obra, o que eu vou precisar ali de fator de produção para atingir essa meta. Quando é que essas ações serão feitas e quem é o responsável, né? Coloca isso, se é a família, o produtor, o técnico, né? Porque alguns objetivos, algumas metas que vão estar elaborados aí também pode ser responsabilidade do técnico, né? O técnico pode ser responsável por fazer um levantamento de mercado, alguma coisa do tipo, né? E colocar quem é o responsável por essa atividade. Então, o importante é que o caminho que o produtor precisar seguir até alcançar seus objetivos sejam bem delimitados. Então, não é necessário que o planejamento seja algo complexo. O importante é que ele seja claro, né? Às vezes você pode conseguir fazer um planejamento de uma propriedade toda em uma página e ter uma qualidade superior ao planejamento feito em 100 páginas. Então, o planejamento ele é dinâmico, né? E ele deverá ser alterado, né, de acordo com os novos cenários da propriedade. Então, à medida que aquele planejamento não se adequar mais à realidade, porque isso vai fluindo, né? Vai fluindo e umas ações que já foram executadas, ela podem interferir na necessidade ou não de execução de uma segunda ação. E aí, sempre que isso for necessário, técnico e produtor devem sentar para refazer esse planejamento. Então, deixando material de apoio para que vocês possam estudar, né, e aprofundar sobre esse tema. Bons estudos!